De todas as perguntas que Jesus fez nos seus evangelhos, eu acho que essa aqui ele fez quando ele estava mais pistola da vida. Prepare o seu café e vamos tomar um chá de camomila e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Os Paroleiros para o início de mais uma roda de parola inédita, parola 2D, de número 168, a 21ª dentro do tema Perguntas de Deus. E esse tema aqui que nós iniciamos no começo de junho está se desenhando um material maravilhoso. Se você não acompanhou desde a primeira parola, quero desafiar você a voltar lá na primeira parola desse tema, que é a pergunta que Deus fez para Adão: onde você está? E nós estamos aqui já há 20 parolas avançando pelo Antigo Testamento, agora já chegamos no Novo Testamento, e nessa semana nós vamos falar sobre uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, aliás, fez à multidão, que está relatada lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36, mesma pergunta que é também retratada tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, mas nós vamos nos atentar para essa passagem de Marcos dessa vez. Nós estamos aqui nos nossos estúdios home office com ar-condicionado quebrado, lá em Presidente Prudente, aqui em São José dos Pinhais, e você pode perceber que lá em São Paulo, Mente Brilhante está suando em bicas na seu estúdio totalmente improvisado ali no bairro do Limão. Eu estou aqui com a minha canequinha nova, presente de uma fã especial que me trouxe, meninos, acreditem, me trouxe lá do Museu do Café, lá de Santos, lá no Porto de Santos. Obrigado pelo presente aí. Vocês que sabem que eu tenho coleção de caneca, eu fico muito feliz com esse presente. E aí, Oráculo, como é que tá o deserto do Saara aí? No presente momento, às 10h10 da noite, 10h10 mesmo, eu tô certo? Isso. Com 28 graus em Presidente Prudente. Tá uma delícia. Isso porque choveu agorinha, tá? Sensacional. E aí, Oráculo? Ô, Mente Brilhante, como é que estão as coisas aí? Rapaz, eu tô derretendo, viu? O negócio aqui, mas como disse uma vez um apóstolo numa igreja, antes quente na igreja que quente no inferno. Pega o código, segura aí. Eita, é forte, Brasil. Temos então agora mais uma frase para nossa coleção de camisetas do Os Paroleiros, edição 2024, nova camiseta, já fica aqui na linha de produção. Você que é empresário do ramo de impressão DTF, ó, fica a dica aqui para você bancar aqui, patrocinar a gente da coleção dos Paroleiros. Meninos, vamos dar início então à nossa roda de parola aqui, que eu confesso para vocês que está ficando um material maravilhoso. Eu sei que o Ursinho não escuta nenhuma depois, mas eu tenho o hábito de ouvir e reouvir de novo, né? Eu não sei se o Ursinho tem vergonha, sei lá o que é, mas ele não escuta, viu, Paulinho? Ele não assiste nenhuma parola. Aí a Vânia vai lá falar para ele: escuta, achei maravilhoso aquilo que você falou. Ele falou o quê mesmo? Nem lembro mais. Então, como eu estava falando aqui, nós vamos dar início, então, nessa parola, na passagem lá de Marcos 8, 36, e é uma pergunta que eu até, na abertura da parola aqui, que eu fiz a piadinha, que eu confesso para vocês que toda vez que eu leio essa pergunta que Jesus fez, eu, na minha imaginação aqui, eu fico imaginando que ele fez essa pergunta bravo pra caramba, porque é uma pergunta que tem até um tom diferente, né? É mais ou menos igual aquela pergunta: até quando eu vou ter que suportar vocês, né? Essa a gente não colocou aqui na roda de parola, mas essa pergunta aqui Jesus faz, porque vem numa sequência de relatos que estão lá em Marcos 8, que é logo depois da multiplicação dos pães, depois vem da revelação de Cristo: quem dizem que eu sou. E então Jesus pega o povo, vai lá para Cesareia de Filipe, cura um cego, e depois ele chama, então, os discípulos para, então, fazer este bate-papo. Mas o que eu vejo é a seguinte coisa: quando Jesus ele
pergunta para os discípulos quem dizem que ele é. E aí Pedro, ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tal, e ele começa a explicar sobre o que aconteceria com ele, que ele seria morto pelos líderes da religião, aquela coisa toda, tal. E Pedro começa a repreendê-lo. Então, Jesus tem uma atitude bem enérgica, vamos dizer assim, né? E chama a atenção de Pedro, assim, arreda de mim, Satanás, que você não entende das coisas do reino, você está preocupado com as coisas dos homens. E logo na sequência, então, ele chama e começa o seu discurso a respeito de tomar a sua cruz. Eu acho que aqui, menino, tem uma chave que a gente pode dar esse pontapé desse contexto aqui bíblico, que é o que a gente sempre faz no primeiro bloco, que Jesus fala uma coisa que sempre fica falando bem alto ao meu coração, que ele começa essa passagem com uma expressão que eu acho que é a expressão que, se todo mundo prestasse atenção, talvez as coisas seriam diferentes. Jesus fala assim, olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é aquele que quiser. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Ninguém é obrigado a ser cristão. Agora, uma vez que a gente decide seguir a Cristo e decide ser cristão, a norma do Evangelho, né, as regras da Bíblia são as que determinam. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas querendo seguir a Jesus e querendo que o Evangelho se adapte às necessidades delas. Né? Então, eu gosto muito de uma fala do Paulinho, que fala que o Evangelho não tem compromisso com o nosso conforto, mas ele tem compromisso com a nossa salvação. E aqui, então, eu queria que o Paulinho desse esse ponto de partida baseado nessa declaração importante que Jesus faz, que é assim, ó, é se quiser, e se quiser é do meu jeito, né? Não é do jeito do mundo. Né? Você está com medinho? Então faz o seguinte, não me segue. Você está com medinho? Você quer salvar essa vida tua aqui? Eu digo assim, você está preocupado com o que tem aqui, você vai perder o que tem depois. Agora, se você quiser salvar o que tem depois, você vai ter que abrir mão dessa aqui que está aqui, né, Paulinho? É isso aí. Foi legal você rebuscar, Arthur, o histórico, né? O que vem antes, porque nós estamos falando de algo que não é muito à frente do início do ministério de Jesus. Né? Nós estamos falando de algo que é mais, quem sabe, ali dentro do primeiro ano do ministério, embora a gente não tenha essa tábua cronológica montada de uma forma muito perfeita, tendo em vista que quem observa um pouco mais alguns dados que nos auxiliam cronologicamente é o evangelista João, e João ele não é sinótico, ou seja, ele não escreve não escreve prioritariamente acerca dos mesmos episódios que são narrados pelos outros evangelistas. Quem sabe o que mais seria indicado para a gente trabalhar uma linha cronológica de fatos seria Lucas, por aquilo que Lucas escreve lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, quando ele diz, eu ouvi pessoas, eu li aquilo que está escrito acerca de Jesus e coloquei em ordem. Só que se nós vermos a ordem de Lucas, esse episódio está lá em Lucas capítulo 9, tá? Dentro de uma narrativa parecida. Se nós olharmos Lucas, né, e os episódios que antecedem a esta pergunta que Jesus fez, nós vamos ver que Marcos está escrevendo pelo menos esse trecho aqui, ou os últimos acontecimentos, dentro de uma perspectiva cronológica. Né? E por que eu estou acentuando a questão cronológica aqui? Porque a impressão que dá é que até o presente momento, as pessoas que estavam seguindo Jesus, as pessoas que estavam caminhando junto com Jesus, Jesus tinha chamado os 12 apóstolos, mas já tinha um time de discípulos acompanhando esse movimento. E a impressão que dá é que esse time de discípulos, essa turma, ela estava maravilhada com as coisas que Jesus fazia, né, com os favores que Jesus devotava ao povo, com os milagres que ele fazia. E agora chega esse momento crucial no qual Jesus ele diz, calma, gente, vocês estão tendo uma perspectiva equivocada a meu respeito. Né? Vocês estão tendo uma conclusão errada a meu respeito. Eu não estou aqui para fazer favores para vocês nesta terra. A questão não termina aqui. Né? A coisa ela é um pouco mais profunda.
não diz respeito ao bem-estar, né? E aí você citou uma frase que frequentemente eu uso, né, que é o fato de Jesus não ter compromisso, ou o evangelho não ter compromisso com o nosso bem-estar, mas ele ter compromisso com a nossa salvação, né? E eu tenho colocado uma extensão nessa frase algumas vezes quando eu digo, porque às vezes a nossa salvação ela vai custar, em alguns casos, até mesmo o nosso bem-estar, ou quem sabe em algumas áreas, até mesmo o nosso bem-estar, né? Então, Jesus agora ele está trazendo exatamente essa linha de confronto para os seus ouvintes. Porque até agora, o que tinha acontecido? Se a gente olhar nos capítulos anteriores, e por isso eu falei que é importante a gente fazer, a gente vasculhar a cronologia, porque Marcos ele não tem esse cuidado cronológico, tá? Ele escreve as memórias que Pedro contou para ele, né? E às vezes ele vai lá na frente, às vezes ele volta lá atrás. O sujeito que tem um cuidado um pouco mais cronológico é Lucas. Mas se a gente olhar os últimos episódios, eles estão muito parecidos com Lucas. Como, por exemplo, primeira multiplicação de pães e peixes lá no capítulo 6. Aí, se a gente avançar um pouquinho mais, nós vamos ver cura lá no território de Genezaré, ainda no capítulo 6. Quando entra no capítulo 7, nós vamos ver cura de uma mulher, nós vamos ver cura de um homem. Quando entra no capítulo 8, segunda multiplicação de pães e peixes, né? Ainda dentro do capítulo 8, tem a cura de um cego lá em Betsaida. Aí vem a pergunta de Jesus, que já começa a introduzir este assunto, e nós falamos dela outro dia. Quem os homens dizem que eu sou? E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que sou? Essa pergunta, né, do capítulo de número 8, ali nos versos 27 e seguintes, ela tem tudo a ver com essa próxima pergunta que nós estamos trabalhando, do capítulo 8, verso 36. Tem tudo a ver, porque o assunto é o mesmo. Né? Lá atrás, quando nós falamos, né, inclusive eu participei também daquela roda de parola, né, eu estava escalado para o time naquele dia, eu mencionei assim, Jesus ele não tinha um problema com a sua identidade, o problema não era esse, mas Jesus estava querendo expor a sua identidade e ver quanto os seus discípulos tinham entendido essa identidade, ver quanto ele estava aferindo ali quanto os seus discípulos tinham entendido qual era o propósito do seu ministério. E agora ele está ampliando este entendimento quando ele diz, escuta, agora vamos entender, se há um entendimento de que eu não sou apenas um profeta, se vocês são meus discípulos, estão entendendo que eu vou além do ministério profético, que eu vou além do ministério sacerdotal, mas vocês não sabem explicar muito bem, deixa eu falar de que ambiente, ou em que ambiente o meu ensino toca. E aí ele parte para o assunto da alma. Aqui ele introduz o assunto da eternidade, aqui ele introduz o assunto da alma. Porque quem sabe quando Pedro responde, não, você é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, Pedro dá a resposta certa, mas sem saber o que isso significava. Né? Beleza, a resposta é essa, tranquilo, mas o que isso quer dizer? E agora Jesus está falando, meu compromisso é com a alma de vocês. Meu compromisso não é com que vocês ganhem coisas neste mundo. Ali ele não está anulando as curas que ele fez, o pão que ele multiplicou, o peixe multiplicado que o povo comeu, ele não está anulando isso. Mas ele diz, não vale nada o povo correr atrás disso e perder o essencial. Não vale nada o povo receber este benefício e abrir mão do benefício maior, do benefício tremendo, que é a salvação da alma. O Jesus está introduzindo este assunto da alma a partir de um entendimento. E aí perceba como Jesus é pedagógico na sua caminhada. Porque primeiro ele arranca de Pedro aquela confissão, né? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Beleza, agora vamos entender o que é isso. Vamos entender para que eu sou o Cristo, para que eu sou ungido, para que eu sou escolhido. Não é só para fazer o milagre. Tá? O milagre ele é bom, mas não adianta ganhar o milagre e perder o mais importante. Eu acho que esse é um ponto de vista panorâmico interessante para a gente partir. Toda vez que eu leio esse texto aqui, o que eu gosto de fazer a provocação é levar para o original a palavra vida. Porque quando ele fala assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la.
né? A palavra vida aqui, no original, ela é psique, ou, dependendo de como você aborda, é psiquem. Ou seja, ele está falando o seguinte: se você não perder a sua psique, ou seja, o seu modo de pensar a respeito, e Paulo, mais para frente, lá em Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2, ele vai falar, olha, você tem que mudar a sua mentalidade. A tua forma de pensar, ela não pode ser mais moldada por esse mundo, por esse século, pelos padrões desse mundo. Então, olha, se você quer me seguir, saiba de uma coisa, existe um preço a pagar, e esse preço a pagar, né, aqui ele fala tomar a sua cruz, mas, na verdade, quando nós estamos falando de cruz, ele está falando, existe um preço a pagar. Esse preço eu vou pagar por você, eu vou morrer por você, eu vou me identificar com você, já estou me identificando, mas naquela cruz eu vou me substituir por você. Mas saiba de uma coisa, não é uma graça barata, isso existe um preço. Né? Não acha que você, pelo fato de você simplesmente aceitar, me reconhecer, né, como diz lá em João 3,16, é que simplesmente você vai viver uma vida desregrada. Não, você tem que viver agora uma vida pautado naquilo que é o evangelho, como bem o Paulinho disse. Então eu tenho que ter uma mudança na minha mentalidade. Jesus está falando aqui algo, dizendo, olha, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar a sua forma de pensar. Ou seja, você tem que levar o teu modo de pensar, o teu modo de agir, a tua forma como você se comporta, você tem que ter isso como perda. Opa, Paulo disse algo nesse sentido. Eu tenho por perda todas as coisas por amor de Cristo. Né? Se você pegar o currículo de Paulo ele estudou no Sorbonne da época, ele estudou no Harvard da época, porque era Gamaliel, era o homem que o instruiu. Quem não queria ser estudado, aprender com Gamaliel? E Paulo assim fez. Então, Jesus aqui ele está falando isso. E aí ele começa a dizer, olha, então você tem que trazer para a sua realidade algo. Olha, você quer me seguir? Saiba de uma coisa, tem um custo, tem um preço a pagar. Você vai ter que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E aí é interessante porque ele continua dizendo, né, e quem perder a sua alma, a sua vida, a sua forma de pensar, quem levar isso como uma perda, como um prejuízo, sabe, vai ser salvo. E a palavra salvo aqui é sozo. Ou seja, eu vou experimentar aquilo que Romanos 1,16 vai dizer, não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Sozo de novo. E aí no verso 36 é interessante, porque agora ele vai fazer um caminho inverso. Porque agora ele vai falar o seguinte, olha, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí nós vamos para a palavra alma, e a palavra alma aqui, o que é? Psique. Olha que interessante. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o português é uma língua riquíssima. Não, gente, para você que estuda a palavra, para você que gosta de mergulhar na palavra mesmo, outro dia eu estava ouvindo um pastor, a quem eu admiro muito, ele diz assim, o maior erro na hermenêutica, na exegese, o maior erro é você pegar o Roais, é você pegar o Aurélio. Aí você vai pegar, para você preparar uma pregação, e você pega o seu Roais, e aí você abre lá no púlpito e você fala assim, por que essa palavra significa... Não, está tudo errado. Porque aqui você vê, olha, quem perder a sua vida por minha causa será salvo. Aí está falando, ó, quem perder a sua psique por minha causa, sozo. Aí ele fala, agora, que dia aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua psique? Ou seja, agora ele faz um contraponto inverso. Agora ele está falando, olha, para você dar o reino de Deus, é necessário que você mude a sua psique. Agora, se você está pautado na sua realidade material, sem ter o discernimento que você é um mero peregrino nessa terra, sabe de uma coisa? Você vai perder agora a sua alma. E agora, o perder a sua alma aqui não é o perder que Jesus estava falando, ele faz um contraponto agora. Porque o perder para Cristo é êxito, é glória, é salvação para a vida eterna. Agora, se você quer ganhar o mundo inteiro, ou seja, você vai perder a sua alma para o inferno. É esse o contraponto que Jesus está fazendo aqui.
Ele está falando, se você perde a sua alma, a sua mente, a sua psique em meu favor, carregando a cruz, sabe? Você abrindo mão dos seus deleites, você abrindo mão daquilo que diz respeito ao mundo, sabe? Você vai ter a vida eterna. Você vai herdar a terra prometida. Você vai entrar nos portais eternos. Mas se você está olhando para esse ambiente e você está ganhando e galgando, né? Eu gosto daquela passagem quando Jesus está fazendo meio que um trocadilho, ele fala assim: homem tolo não sabe que nesse dia pedirão a sua alma. Ou seja, você ganhou tudo isso, você conquistou tudo isso, mas sabe de uma coisa, você não conquistou o principal, e por conta disso você vai perder a sua alma. Veja, Jesus está falando por duas vezes, perder a alma, perder a psique. Uma é para a vida eterna, e a outra é para o juízo eterno. E isso aqui para nós vai fazer com que nós venhamos a entender o versículo 37, que daria o homem em troca da sua alma. E aí a gente vai lá para o rico e o Lázaro. Lembra que o rico e o Lázaro, o que ele faz? Ele vira e fala: rapaz, manda alguém para falar com meus familiares, mande lá os profetas, mande falar com ele lá. E aí ele vira e fala, simplesmente o homem dizendo: rapaz, se eles não ouvem aqueles que são vivos, se eles não ouvem os profetas, se ele não ouve a lei, quanto mais se vier alguém no meio da madrugada, falando com ele, sei lá, uma alma penada durante a noite, isso é louco, sabe? Gente, isso é muito sério. Então, veja que quando Jesus está falando a respeito, né, que te adianta, que te aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus está fazendo esse trocadilho. E nesse trocadilho, eu gosto do pastor que outro dia ele falou o seguinte: às vezes a gente olha para Jesus sendo um homem carrancudo. Mas se você parar para pensar que ele está fazendo um trocadilho interessante, que no português, infelizmente, fica muito pobre, mas quando nós temos o entendimento disso no original, nós vamos entender de fato e de verdade o que Jesus está falando. Então, será que o fato de nós estarmos investindo tanto tempo, tantos recursos em coisas que são efêmeras desse mundo, sabe, Jesus não é contra. Vamos fazer uma pontuação aqui. Jesus não é contra a prosperidade. Não, porque a própria Bíblia diz lá em Salmos que o Senhor ele se compraz na prosperidade do justo. Mas aqui ele está falando algo que é para a vida eterna. A própria Provérbios vai dizer que o homem rico ele tem a sua riqueza como sua fortaleza, e de que isso vai adiantar. Olha o que aconteceu com Naamã. Naamã, depois de tanta riqueza, quis dar tudo aquilo para o profeta. O profeta falou: rapaz, eu não quero saber de nada disso. Né? Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. E quando nós temos esse discernimento, então eu tenho que ter uma mudança na minha mentalidade. E é por isso que no dia de hoje, a gente tem visto a hipergraça, a questão da salvação universalista, pessoas que estão pregando um evangelho onde você não prega o arrependimento, você não prega o arrependimento de obras mortas, você não leva essa pessoa a uma mudança de comportamento, de pensamento. Vou terminar aqui. 2 semanas atrás, uma pessoa me procurou, porque nós vamos ter no ano que vem, no ano de 2024, nós vamos ter uma escola focada para ministros, e essa pessoa me procurou e falou assim: Wilson, eu gostaria muito de fazer essa escola. E eu falei: o que te impede? Ela falou assim: eu sou amasiada há 50 anos. E eu sei que para fazer essa escola, eu tenho que estar ou divorciada, ou eu tenho que estar casada, eu tenho que estar de uma forma regular, de acordo com a palavra. Irmão, o que eu faço? Eu falei assim: você tem que se arrepender, você tem que mudar a sua posição, você tem que seguir de uma outra forma. Ela fala: irmão, eu sei que eu preciso viver em santidade, mas é muito difícil para mim. E aí a gente vem para esse texto, de que vale o homem, ou de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lógico que essa conotação aqui que eu estou dizendo não é uma perda de salvação, mas é uma mudança de mentalidade,
onde a pessoa ela precisa se expor à palavra. E sabe de uma coisa, se eu não me engano, foi Charles Spurgeon, que certa vez disse que todas as vezes que ele lia a palavra, que ele lhe agredia, não como no sentido negativo, mas porque ele sabia que a palavra lhe afrontava e ele tinha que mudar. Aqui, ó, eu vejo que o grande desafio que Jesus apresenta não só para os discípulos, mas para a multidão, e que serve não só para aquela época, mas para os dias de hoje também, né? É essa grande luta que a gente tem entre o ganhar e o perder. Por várias vezes, esses dois verbos, eles aparecem nesse trecho. Ganhar, perder. E aí eu vejo que, eu puxo na memória a visão que os discípulos tinham a respeito de Jesus, né, de qual seria o papel do Messias, que era libertar o povo do Império Romano, que era libertar o povo daquela escravidão que o povo vivia. Então, eles jamais poderiam aceitar um Cristo que fosse um perdedor. Alguém que perdesse, alguém que estivesse disposto a simplesmente perder, e eles não entendiam que perder, naquele caso, era ganhar. E eu vejo isso como um gancho para a gente trazer isso para o segundo bloco. O que significa sucesso na vida do cristão? O que significa sucesso na vida do crente? Aqui a gente tem uma excelente perspectiva para a gente começar o segundo bloco. Então, para você que nos acompanhou até aqui, dá uma pausa rapidinho. Quinta-feira nós vamos estar de volta com o segundo bloco dessa parola de número 168, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E você já sabe, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Já segue o nosso canal lá, ativa a sinetinha. Nós estamos numa comunidade que está crescendo semana após semana e você pode fazer parte desse grupo, que vai estar já acompanhando vários conteúdos. Nós estamos aqui já na nossa 4ª temporada desse canal. Vamos fechar em junho do ano que vem a 4ª temporada desse canal, meninos. E eu quero incentivar você que tem chegado nos visitar de uma forma bastante aleatória, para que você fique com a gente aqui, siga a gente no canal, comece a acompanhar os nossos vídeos, tem muita coisa bacana para você aprender. Nós estamos em todas as plataformas de podcast espalhadas no planeta, e se a gente não tiver em alguma que você acha, liga para a gente aqui, manda mensagem que eu coloco os paroleiros lá. Grande abraço, fique com Deus e até o segundo bloco, se Deus quiser. Tchau, tchau.